prazer, uma honra estar aqui com vocês. Senhora secretária Mônica Bergamaschi, senhor Lamel, presidente da Embrapa, Maurício Porto, Dom Alisson Paulinello, meu caro amigo Roberto Rodrigues, a todos os heróis que hoje dia vão ser reconhecidos, senhor Humberto Pereira, Luiz Carlos Correa Carvalho, e também agradecer fundamentalmente que os sócios, os parceiros nesse empreendimento de hoje compraram o desafio. Realmente, para a FAO, é muito estimulante ver que temos um evento dessa qualidade, onde podemos falar desse importantíssimo tema. Como só tenho 20 minutos, vou ter que correr um pouquinho, né? O tema é justamente, eu acho que o tema de fundo já foi dito. O que eu vou fazer agora, fundamentalmente, precisar alguns dados, precisar algumas informações sobre esse grande desafio que todos temos por diante, todos, sem exceção. Então, Brasil, celeiro do conhecimento, como eu titulei, porque eu acho que o rol, principalmente, que o Brasil vai ter no futuro, é fornecer alimentos, mas fundamentalmente conhecimento para o mundo tropical. Então, vou falar da situação atual, vou mostrar justamente o relatório do que meu diretor, senhor Graciano da Silva, falou, vou falar do problema, o papel do Brasil como fornecedor de alimentos e de conhecimento, tanto em tecnologias agropecuárias como em políticas que vão contra a fome, opções para o futuro que podem se optar, e também propor a necessidade de criar um grupo de planejamento estratégico para ver como que podemos enfrentar e qual que vai ser o papel do Brasil nesse 2050, né? 2050 é pouco, a Embrapa foi criada há 40 anos, não? Para 2050 temos 36 anos, então não é muito. Esse que é o relatório. No mundo inteiro, a fome diminui de 950 milhões para 840 milhões, mas isso é 1 de cada 8 pessoas no mundo estão numa situação de subnutrição. Na África, 1 de cada 4. Né? Isso é para a América Latina. Estamos vendo que de quase 66 milhões de pessoas, o número caiu para 47, com uma boa notícia, de quase 15% caiu para 8,7%. Ainda não atingimos a meta do milênio, mas estamos perto, não? Na América Latina. O Brasil já atingiu, tinha 23 milhões, caiu para 13, uma queda em números de menos 40%, mas em porcentagem já atingiu a meta, porque tinha 15%, e agora tem, o Brasil agora tem 6,9%, então tem uma queda de 54%, então já atingiu, e parabéns a todos que fizeram isso, os agricultores, também os políticos que contribuíram. É fundamental as políticas sociais que o Brasil desenvolveu para poder atingir isso, e realmente eu gostaria de parabenizar todos os que fizeram essa grande contribuição. Ainda temos problemas na região. A Costa Rica aumentou, mas é muito pequena a porcentagem, é quase 2%, 3% a porcentagem da população que está numa situação, mas aumentou um pouquinho aí, por isso que está em vermelho. A Guatemala, olhem, muito alta a porcentagem que ainda Guatemala tem. E Paraguai é um dos outros países que ainda tem problemas. Então, precisamos também de uma maior solidariedade na América Latina para erradicar esses vermelhos que temos ali. O problema, o apresentador falava de uma melancia, porque estava falando de 1 bilhão. Não, vamos ter 2,2, muito mais que a população da China de hoje, quase 2 melancias vai ser a população estimada, para o futuro. Não? Então, principalmente, o país mais populado vai ser a Índia, não a China. Não, depois vou mostrar uns dados. Um dos grandes problemas que temos é que os rendimentos, a produtividade agrícola, se bem no Brasil subiu, nos outros países não tem subido na mesma proporção. Ainda temos uma taxa muito baixa como para atingir o que se precisa em termos de alimentos. Não? Também temos uma nova classe média importante, uma boa notícia que temos um aumento de renda
a nível mundial, a população mundial está tendo um aumento de renda, mas também é uma maior demanda por alimentos, né? Do problema também são as mudanças climáticas. Se estima que, pelo menos, cada ano, a África perde 30% da produção devido a problemas de acidentes climáticos extremos, consequência das mudanças climáticas. Altos custos de energia, a energia é central na equação do futuro, como que podemos ter uma energia mais barata. E também já se falou o tema dos desperdícios de alimentos. Essas são algumas estimativas sobre a população. Está vendo que a Índia vai superar a população da China no ano 2050, vai ter 1,6 bilhões de pessoas. A Nigéria também vai ter uma população muito maior que o Brasil, quase igual a muitos outros grandes países, os Estados Unidos, México, e aí está o número para o Brasil. Então, é importante essa transparência, é muito importante porque aqui vamos tentar mostrar os números. O que é 70% mais da produção mundial que se precisa para o ano 2050? Isso significa fundamentalmente que precisamos ter uma produção de 3 bilhões de toneladas de grãos, não? Agora temos 2,1, então temos que aumentar 900 milhões de toneladas. O Brasil, esse ano, está perto dos 200 milhões. Então, é quase 5 vezes a produção de grãos do Brasil, o que vai se precisar a mais para o ano. Então, é importantíssima a quantidade que vamos precisar. Com os rendimentos de hoje, se não aumentarmos a produtividade, vamos precisar 200 milhões de hectares. Comparando com o Brasil, que a colheita foi de 55 milhões para grãos, 4 vezes a área do Brasil se precisaria para alimentar o mundo do futuro, a área de produção de grãos hoje, né? Então, a mais disso, não só precisamos de grãos, vamos precisar de carne, vamos precisar de 200 milhões de toneladas mais que hoje. Também vamos precisar mais frutas, hortaliças, fibras, madeiras, pescados, polpa e outros produtos da agricultura e das florestas e dos mares, né? Também, isso representa um consumo adicional de energia de pelo menos 30%. Então, o tema da energia é central, como já falei. Então, o grande desafio, parte do problema também é fazer isso na mesma área que temos, em expandir muito mais a agricultura. O Brasil é um dos países que ainda tem possibilidades de expansão, tem áreas degradadas também para incorporar a agricultura, mas o importante é que o Brasil representa 15% das florestas do mundo, 60% do país são florestas que se precisam preservar pelo valor da biodiversidade, o valor da conservação que tem, e também o tema da água, que é outra questão central, que eu acho que também já falamos. Então, o papel, qual que tem que ser o papel do Brasil? O que é que o mundo está esperando do Brasil nesse contexto, nessa grande demanda de alimentos que vamos ter no futuro? Com certeza tem que ser um dos 3 maiores celeiros do mundo, se não o maior. Então, para isso, o importante não é só pensar que vamos ter que aumentar a produção do Brasil para os países menos desenvolvidos, mas também, fundamentalmente, eu diria, essa é minha tese central, é o desenvolvimento de conhecimentos, para levar conhecimentos para os países menos desenvolvidos, principalmente para a África, onde o problema ainda vai ser muito sério, porque estamos vendo que ainda hoje temos 1 de cada 4 pessoas em estado de subnutrição. Então, precisamos levar esse conhecimento, assessoria em políticas sociais, tecnologias sociais, e aumentar a quantidade de financiamento para a cooperação internacional, principalmente a cooperação Sul-Sul. O aumento que precisamos para atingir esse bilhão de toneladas a mais é fundamentalmente um aumento em produtividade. A necessidade de aumentar a produtividade e as estimativas da FAO são de que pelo menos esse aumento tem que vir com 80% em produtividade e também expansão. Não é possível que só vamos a ter as atuais áreas, mas também vamos ter que expandir algumas áreas adicionais. A questão fundamental aqui é
inovação e diversificação. No futuro, o padrão de consumo não vai ser o mesmo. A tendência é que vamos ter um consumidor muito mais exigente, o tema da carne vai ser central, outros grãos, vai diminuir alguns dos grãos, mas a demanda em geral de todos os produtos vai ser maior, mas essa mudança de padrão de produção é que temos que ter bem estudado para ver qual que vão ser as verdadeiras alternativas que temos que escolher nesse novo padrão de produção e de consumo, não? O padrão vai mudar com certeza, como já mudou. Nós não estamos comendo o mesmo que comíamos há 20, há 30 anos, já mudamos esse padrão e com certeza o padrão no futuro vai mudar. Por que Brasil? Não? Por que se espera que seja um dos principais celeiros, se não o celeiro? Principalmente porque já tem um modelo bem sucedido, um modelo de desenvolvimento que expandiu a produção, de ser um importador neto de alimentos, passou a ser exportador, um grande contribuinte para a segurança alimentar mundial. E também porque tem desenvolvido tecnologias para os tópicos com soluções inovadoras e porque também, já falei, tem ainda terras produtivas para serem incorporadas à produção e tem água doce, que vai ser um dos recursos mais escassos no futuro. A questão dos recursos humanos bem formados, a qualidade das universidades, a organização produtiva como as cooperativas, que são central para organizar a produção, para ter as economias de escala, são parte das razões por que o Brasil tem que desempenhar esse importantíssimo rol no futuro alimentar do mundo. O que se precisa? Em primeiro lugar, se precisa de uma grande vontade política de largo prazo para fazer isso, porque se precisa mudanças nos orçamentos. Bem dizia a secretária, a política é escolher entre prioridades. Temos que justamente escolher a agricultura como uma das prioridades, se não a prioridade, e colocar os orçamentos para isso, não? Sim, orçamentos para infraestrutura, para tecnologia, para tudo que se precisa para estimular a produção. Não vamos poder fazer muito, né? Então, fundamentalmente, se precisa dessa vontade política no longo prazo, investimentos em conhecimentos, investimentos privados. O rol do setor privado é central, por isso que eu agradeço a aliança que estamos fazendo esse evento com a BAG, Andef, porque justamente o que mais se precisa é um maior compromisso do setor privado para atingir esse grande objetivo. Mais cooperação internacional. Isso é fundamentalmente maior orçamento para a cooperação internacional, principalmente com a África, tecnologias sociais, investimentos em os grupos mais vulneráveis. Em resumo, diria que o que se precisa é produzir muito mais com muito menos. Algumas opções, investimentos da comunidade internacional. Uma estimativa da FAO é que se precisaria pelo menos 33 bilhões de dólares por ano para tirar a África da situação que está. Desenvolver capacidades locais, porque a questão não é só levar alimentos para a África. O que temos que fazer fundamentalmente é que os africanos produzam seus próprios alimentos. Então, as tecnologias que o Brasil tem desenvolvido, o importante é levar para elas, para ter esse desenvolvimento local em base às capacidades locais. Solidariedade internacional, fontes alternativas de energias limpas e muita educação. Vamos falar depois disso, né? O tema da agricultura sustentável, a ABC, agricultura de baixa emissão de carbono, ter sistemas muito mais ecoeficientes, recuperação de terras degradadas. Eu acho que falamos muitas dessas coisas, mas, por exemplo, destacar a piscicultura. Uma das opções para alimentar o mundo do futuro é a criança de peixes. Também a agricultura urbana, insetos. Eu sei que é um pouquinho esquisito falar de que vamos comer insetos no futuro, mas é uma opção que temos que estudar, porque tem muita proteína de boa qualidade. Então, o consumo de insetos temos que estar nos acostumando a incorporar na nossa dieta. E recursos como a quinoa, a melhor proteína vegetal que tem,
esse é o ano internacional, as Nações Unidas declarou a quinoa como ano internacional. Agradeço o Lázaro pela barrita de quinoa. Eu gostaria que todos tenhamos também para que podamos melhorar nossa nutrição. Temas de biodiversidade e, já falei, as mudanças nos padrões de consumo. Não podemos continuar consumindo o que consumimos hoje no futuro. Em resumo, para concluir, gostaria de propor que tenhamos um grupo de pensamento sobre esse desafio, sobre o papel do Brasil nesse grande desafio de alimentar o mundo do futuro. Como que podemos fazer? O que se precisa? Essas são umas ideias aí, são, eu diria, umas ideias até soltas, mas precisamos de trabalhar muito mais e ter um plano estratégico, não só gerar ideias, mas também gerar ações concretas para ter um mundo sem fome, um mundo que seja bem alimentado, sem subnutrição para o ano 2050. Muito obrigado.